é mais fácil ainda, porque você já está dentro do fogo e sabe qual a quentura desse fogo. Então, algumas experiências que eu quero passar antes de nós entrarmos no assunto, é que eu fui criada num lar onde não havia o conhecimento da palavra de Deus. E por isso, eu passei por várias situações que eu, como criança, não entendia. E nós temos que ter muito cuidado em relação ao que acontece dentro do lar, porque a criança, muitas das vezes, nós achamos que a criança não está entendendo o que está acontecendo. Mas, na verdade, a criança está vendo tudo, está percebendo tudo, está absorvendo tudo. Eu estou falando isso porque o índice da criança criar na sua mente a vontade de morrer é justamente como foi falado aqui, com uma propriedade de causa sobre da nossa querida evangelista Luciane Mello, que não é querer tirar a vida, mas é querer acabar com o problema. E então essa criança, quando ela cresce dentro desse lar, onde ela vê várias coisas ruins acontecer, naqueles que deveria ser os responsáveis, ou que são os responsáveis por uma vida melhor para essa criança, para a educação, para a criação dessa criança, para que essa criança venha a ser um adulto formado, um adulto equilibrado. Quando não há esse equilíbrio nesse lar, essa criança vai crescer com essa sequela. O que se acontece de ruim com a criança, a Lumelo fica à vontade para estar. O que acontece de ruim com essa criança dentro desse lar, vai crescer um adulto, com certeza, com um problema que mais tarde ele vai fluir em alguma área da sua vida. Então, o que acontecia comigo é que muitas coisas eu não entendia. Eu não fui criada num lar cristão, eu não fui criada num lar onde se ensinava isso. Era muito conturbado a relação dos meus pais e eu acabei criando alguns bloqueios, né? Eu comecei a crescer uma criança sozinha. Eu sou a caçula dos meus irmãos, então os meus irmãos cresceram, a idade era diferente demais, diferença de idade, e eu fui criada sozinha, assim, uma criança sozinha. Eu sempre me recolhia para brincar, eu não gostava de interagir com outras crianças, né? Eu fui me recolhendo. E eu cresci essa adolescente assim também. Só que na escola, na época da adolescência, eu interagia com meus colegas, mas eu escolhia os colegas que eu queria estar. Eu sempre escolhia os colegas que não me criticavam. Eu sempre escolhia os colegas que me aceitavam do jeito que eu era, da maneira que eu era. Eu era muito reclusa, muito séria. Apesar de estar sempre rodeada de amigos, porque os amigos sempre vinham e me pediam conselhos. E olha como que Deus já me preparava, né? Porque os meus amigos da minha idade, de 11, 12 anos, 13, me pediam conselho, queriam estar sempre comigo. E eu fui crescendo assim, mas eu tinha uma barreira dentro de mim. Eu tinha uma barreira, eu não deixava as pessoas chegar até a mim, até os meus sentimentos. Eu nunca falava dos meus sentimentos. Eu cresci assim. E eu passei por uma situação muito difícil, aonde eu quero chegar. Eu quero chegar que quando eu tive uma gravidez, o qual ela foi até o final, muito bem, né? E na minha fase já adulta. E quando eu tive esse filho, 3 meses depois, apresentou um problema de não desenvolver o peso, não se desenvolver. Quando eu cheguei a pediatra, ali no Getulinho, foi feito toda uma bateria de exames nele e foi constatado que ele tinha um DSAV de forma total, ou seja, ele tinha um defeito no coração de forma total, que não tinha como fazer transplante e nem cirurgia tinha como dar jeito nessa situação. Quando a médica falou isso para mim, e que eu olhei para o meu filho todo perfeito e não apresentava esse problema, a não ser uma baixa de peso, eu falei, o que eu vou fazer? E eu estava lá nesse hospital, e a doutora falou, olha, você vai ter que começar a andar com ele o mais rápido possível, porque ele terá uma vida muito difícil, porque ele vai ter vários problemas, ele vai ter várias pneumonias, vai ficar internado várias vezes. Geralmente essas crianças, elas vivem no máximo até 1 ano de idade, ou seja, ela deu uma sentença de morte para o meu filho. E qual a mãe que sai com seu bebê para o médico e volta com esse diagnóstico e volta bem? Mesmo já estando na presença do Senhor,
Eu saí daquele hospital com a intenção, eu vou me matar. Eu e ele vamos morrer quando sair desse hospital. Eu não vou suportar sair daqui e ter que enfrentar tudo isso e saber que eu vou lutar pela vida do meu filho e mesmo assim não será válido essa luta. Então, morro logo agora, eu e ele. Saí daquele Getulinho, saí dali de dentro, todo mundo conhece. Vocês conhecem, provavelmente aqui. Quantos conhecem ali o Hospital Getulinho, né? A gente sai dali, passa pelo Azevedo Lima e tem aquela passarela de onde vem descendo aqueles ônibus da caixa d'água lá de cima, vem descendo carreta, tudo quanto é tipo de carro. E eu pensei, e no meu ouvido, como o Randu falava aqui, o inimigo aproveita logo desse momento e fala no nosso ouvido: você joga debaixo de um carro desse logo, espera a carreta vir, o ônibus vir, porque aí vai ser rápido, não vai doer. E eu fiquei com aquele momento na minha mente, eu falei, eu vou me matar. Só que naquele momento, o Senhor tinha para mim um projeto. E nada pode frustrar os projetos de Deus para mim e para a sua vida. Eu só posso te dizer até aí. E depois daí eu posso dizer que eu já me encontrei no caminho de casa, chegando em casa com meu filho. Eu não me lembro mais o que aconteceu naquele momento em que eu saí do hospital e cheguei até ali, à beira daquela estrada, para pegar o ônibus para vir embora. Dali eu não lembro de mais nada. Eu não lembro do momento em que eu peguei o ônibus, eu não lembro do momento em que eu cheguei na minha rua, que eu vim do Fonseca, eu moro em Pedotiba, e eu não me lembro mais. Só me lembro quando eu já estava chegando em casa e que eu arrei meu filho na cama, dobrei o meu joelho e falei: faça a tua vontade, Senhor, sobre a minha vida e a vida do meu filho. Só me sustenta. Então, irmãos, eu passei por esse período de querer me matar. E por haver muitas desavenças dentro do meu lar, eu, quando criança, também pensava que eu tinha que morrer para me livrar daquilo. Palavras depreciativas levam muito a criança a pensar nessas coisas. Então, nós, como pais, temos que pensar muito o que nós falamos para os nossos filhos dentro de casa. Eu estou falando aqui no sentido do suicídio na fase da criança e da adolescência, tá? São coisas que vêm lá de trás. Não é um momento que você fala alguma coisa para a criança ou para o adolescente e a criança já sai correndo para matar. Não. Aquilo vem crescendo dentro da criança, dentro do adolescente, e quando chega a uma determinada fase, um acontecimento pode levar a esse suicídio. São várias coisas, mas esse é um dos motivos que leva uma criança, um adolescente ao suicídio. Porque vai causando uma depressão, uma depreciação leva a depressão, ou seja, você é magro demais, você é feio, você é cabeção, porque a gente brincava antigamente na escola, botando apelido um no outro, mas quando esse apelido é gerado de uma maneira depreciativa, você é feio, você é cabeção, você é gordo, você é magro, você é burro, você é isso, você é aquilo, a criança vai travando essas coisas. Então nós precisamos ter esse cuidado dentro do nosso lar. Discussões, desavenças entre pai e mãe dentro de casa, onde os seus filhos estão observando e ouvindo o que está sendo dito. E eu ouvia muito isso na minha fase de criança. As desavenças entre meu pai e minha mãe, eu ouvia falar: eu não dou um jeito nessa situação porque eu tenho ela ainda para criar, eu tenho ele ainda para criar, e eu não vou deixar, eu estou sofrendo tudo isso por causa deles, porque se eu deixar eles vão sofrer. Então o filho escuta isso: bom, meu pai e minha mãe estão sofrendo porque é por minha causa, então se eu morrer, eles vão resolver o problema dele. Nós temos que ter muito cuidado nesse sentido, porque desavença sempre vai haver, mas nós temos que ter o cuidado das palavras que saem e do momento, de preferência não ser na frente das crianças. Então o diálogo é um caminho muito bom para que a criança cresça sabendo que existem problemas, mas que ela não é culpada daquele problema familiar. E no caso também da adolescência, de criança, também tem vários fatores, que o uso de álcool, o uso de drogas, também leva o jovem adolescente a cometer o suicídio. E eu queria deixar aqui algumas informações também, para nós estarmos esclarecendo melhor, que se diz o seguinte: o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio é observado no dia 10 de setembro. Este dia foi criado em 2003 pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e pela Organização Mundial de Saúde, com o objetivo de prevenir o ato do suicídio, através da adoção
estratégias pelos governos dos países. Todos os anos morre 1 milhão de pessoas por suicídio no mundo. Algo em torno de uma morte a cada 40 segundos. Isso é uma estatística que não está atualizada, tá? Porque essa situação aqui, quando acontece um suicídio, geralmente ele é diagnosticado quando acontece o quê? Alguém se enforcou, alguém tomou muitos medicamentos, ou alguém usou arma de fogo para tirar sua própria vida. Mas existem outros meios também de suicídio que não entram para a estatística, porque não são considerados como suicídio pelo fato da maneira que aconteceu. Existem acidentes automobilísticos que também é suicídio. E a gente não entra para a estatística, porque foi um acidente automobilístico. É classificado ali como acidente automobilístico. Por quê? Porque a pessoa que sofreu um acidente, provavelmente, quando a gente vai olhar o que aconteceu antes, como era a vida dessa pessoa antes, como estava a vida dessa pessoa antes de acontecer o acidente automobilístico, essa pessoa já estava passando por uma depressão, essa pessoa já estava dando sinais de que estava com a intenção de se matar, mas automaticamente não foi dada atenção àquela situação. Então a pessoa faz o quê? Muita gente pega o carro, sai com o carro, mira o carro numa árvore, num poste e joga o carro. Mas quando é diagnosticado, foi acidente, morreu de acidente automobilístico, mas aquela pessoa veio com a intenção de se matar. Isso também é suicídio, mas não entra para essa estatística, porque não foi classificado dessa forma, porque não houve enforcamento, não houve, atirou na cabeça, não houve isso. Então, essa estatística é muito maior do que está aqui, tá? Nós estamos passando aqui para nós termos uma ideia de que no mundo inteiro isso acontece. Aí a gente às vezes pensa, aconteceu do lado da minha casa, no mundo inteiro. E isso é um nível muito alto, um número muito alto de uma morte a cada 40 segundos. Ou seja, daqui a 40 segundos, quando eu acabar de falar que tiver 40 segundos, uma pessoa se suicidou. E, paralelamente, isso ocorre entre 10 a 20 milhões de tentativas de suicídio por ano. Por cada pessoa que morre, outras 20 tentam o mesmo caminho. Sendo que a tentativa já é um sinal muito forte de que aquela pessoa realmente quer tirar a sua própria vida. Então nós temos que começar a atentar, a prestar atenção nessas situações. Todos os anos morre 1 milhão de pessoas por suicídio no mundo, algo em torno de uma morte a cada 40 segundos. Paralelamente a isso, ocorre entre 10 a 20 milhões de tentativas de suicídio por ano. Por cada pessoa que morre, outras 20 tentam o mesmo caminho. Isso, nós temos que parar e pensar, é muita coisa. A Organização Mundial de Saúde estima que o suicídio é a 13ª causa de morte no mundo, sendo uma das principais entre adolescentes e adultos até aos 35 anos. A taxa de suicídio é maior nos homens do que nas mulheres. Veja bem, o homem, ele não é muito de falar, né? A mulher tenta mais. Veja bem, a mulher tenta mais o suicídio, mas o homem comete mais o suicídio. Porque o homem, muitas das vezes, por ele ser, eu sou o chefe da família, eu sou o empresário, eu sou a parte forte. Então, se eu começar a falar, eu vou falar, vão me dizer como fraco, eu sou fraco, Não. Então o homem, ele vai guardando. A mulher tem uma tendência a se expressar mais, a falar mais, comenta com uma amiga, comenta às vezes na igreja, comenta com alguém. Mas o homem, ele praticamente não comenta. O homem ele vai ficando recluso, mas ele tenta disfarçar essa situação e acaba cometendo. Então fica mais difícil de detectar que ele está passando por um problema difícil, porque ele se fecha mais. O homem se fecha mais, não fala muito. A mulher já fala. Às vezes a mulher fala até na fila do mercado, da padaria. Oi, tudo bem? Basta um oi, tudo bem, né? A mulher tem disso, né? Chegou numa fila, falou, oi, tudo bem? Oi, tudo bem, mais ou menos, né?
Ah, o que houve? Não é? O que houve? Ah, estou passando por isso. Mas aí, menina, como é que você faz isso? Não, nem conhece. Até chegar a comprar o pão ou passar o carrinho no mercado, ela já contou a vida dela toda. Só que acontece, amados, que uma pessoa que está com depressão, uma pessoa que está passando por um momento difícil, no casamento, no trabalho, na área da sua vida, ela pode até contar para alguém que está na fila do mercado, porém essa pessoa que está na fila do mercado vai embora e aquela pessoa vai para outro lugar. Então a pessoa falou, mas não houve aquela pessoa que ouviu, ela não vai atrás daquela pessoa. Vem cá, vamos conversar, olha só. Entendeu? Então o ideal sempre é buscar ajuda. Buscar ajuda é uma das principais fontes de prevenção do suicídio. Começa a desanimar das suas funções normais do dia a dia. Começa a desanimar, não quer mais se cuidar. Começa a ficar reclusa. Você começa a sentir que aquela pessoa está se recuando. Não é verdade? Não quer muita conversa. Procura sempre estar dentro de casa, começa a não querer sair, não querer estar envolvida no meio social. E aí a gente começa a perceber esses sinais. Quando você vai conversar com essa pessoa, se você puder até anotar, é bom. Tem palavras que a pessoa começa a usar. Ah, não tenho mais vontade de fazer nada, não. Ah, eu estou muito desanimada da vida. Vamos nadar, não vou não. No aniversário, não vou não. Vou no mercado, não vou não. Ah, o que tem aí dá para comer, tá bom. Ah, não, eu não tenho mais vontade de fazer nada. São palavras que você começa a perceber que essa pessoa que era ativa, que fazia várias coisas, essa pessoa não tem mais vontade de fazer nada. As pessoas, ela começa a dar sinais. Muitas das vezes ela está gritando. Quando ela fala isso, ela está gritando. E algumas chegam até a falar, minha vontade é morrer. Eu não sirvo mais para nada. Eu estou sendo um peso para minha família. Geralmente as pessoas idosas falam isso. A gente percebe que o idoso está com esse tipo de problema, que a pessoa começa a falar assim, ah, eu não sirvo mais para nada, eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui, não me resta mais fazer nada aqui. A pessoa começa a colocar ponto final na sua trajetória através dessas palavras. Então nós temos que estar muito atento às palavras que as pessoas estão liberando. Se essas palavras são palavras que estou me despedindo. Tem gente que fala, ó, se eu morrer, você pode ficar com isso aqui, você pode ficar com aquilo ali, você pode, começa a organizar documentos, começa já a repartir a herança, está vivo, já está repartindo a herança, já está começando assim, isso mais no idoso, tá? Começa a resolver ali as situações, isso já é um sinal de que essa pessoa está pensando em dar cabo de sua vida. E outra coisa muito importante também, é quando a pessoa vem falar, o que está acontecendo? Você está triste? Você está desanimado? O que houve? Ah, sinceramente, eu estou passando por um problema muito difícil, minha vontade até de morrer, de me matar. Ah, para de palhaçada. Não se deve fazer isso. Não se deve minimizar o problema dessa pessoa que abriu a boca para você e falou isso. Ah, isso é bobeira, para de bobeira. Está novo, bonito aí, isso e aquilo. Não. Aí a pessoa começa a falar, aí a gente fala assim, eu sei de um caso de fulano que passou por isso. Aquela pessoa que está pensando em se matar, que está com problema, ela não quer saber do problema do outro. Ela não quer saber, não adianta a gente tentar dar um exemplo de alguém que está sofrendo também. Aquela pessoa quer que você quer que a gente ouça o problema dela. Porque quando a gente chega com uma pessoa que está com pensamento suicida e você pergunta para ela o que está acontecendo, essa pessoa te dá uma abertura, deixa essa pessoa falar. Não é verdade? Chega esfria. Não é brincadeira não, você vai ter que dar um jeito aí, mulher. Aí a mulher já bota uma cinta aí, fecha tudo, coisa e tal. E a mulher começa ficando, realmente é isso. A mulher começa ficando reclusa. Ela às vezes até dá aquele sorrisinho, mas na verdade ela guardou aquilo. Poxa, meu marido falou que eu estou feia, horrorosa. Se vê propaganda de comercial de cerveja, então que parece que a mulher tem um corpo perfeito, aí eu não deixo meu marido ter televisão mais. Não, peraí. Não é verdade?
mentira, né? Porque ninguém bebendo cerveja fica com aquele corpão. Então, assim, é só para descontrair, mas é verdade. São coisas corriqueiras que acontecem na nossa casa, mas que, na verdade, está deixando uma marca lá no coração, na mente daquela mulher. E vice-versa. Porque o homem não se importa muito com isso, não. Né? O homem, às vezes, a mulher fala, nossa, barrigudo, tá careca, hein? Aí ele, eu não tô nem aí, você não me ama assim mesmo? Meu Deus, hein? O homem... aí ele tá tendo... Exatamente. E ele ainda dá aquela coisa assim, os carecas que ela gosta mais. Olha aí, papai. Fala, papai. Mas você tá barrigudo, essa barriguinha aqui é charme. Experiência, excesso de gostosura. Quer dizer, o homem ele tira mais de ler essas coisas. O homem não se importa muito com isso, né? Mas mulher não, mulher quer tá bela, quer tá. Ali, o irmão passou a mão na barriga do outro ali. Verdade? Então são coisas, irmãos, que é necessário a gente estar atento. As pequenas coisas que a gente pensa que não vai atingir são aquelas realmente que nos atingem, que atinge uma pessoa. Senta sempre recluso, senta sempre, né? A gente tem que ir observando essas coisas, porque no adolescente, geralmente, criança e adolescente, geralmente a gente fala assim, isso é frescura, isso não está pensando, você foi adolescente, isso passa, isso é hormônio, né? Não passa não. Eu gostaria até que a minha amada falasse um pouco mais sobre isso, porque ela como conselheira, sim, minha querida, ela como conselheira tutelar, lidando com vários assuntos, com certeza ela ricamente ela tem algo para falar. Mas eu queria deixar aqui, depois eu posso voltar em alguns pontos, que eu queria falar um pouco sobre a depressão, né? A depressão é uma das causas que leva ao suicídio. Depressão é uma das causas que leva ao suicídio. Eu tenho meu pai tem 87 anos e ele teve depressão. O idoso com depressão é algo muito difícil de se tratar, não é uma coisa muito fácil. A depressão não é muito fácil de se tratar. O meu pai teve depressão e nesse período de depressão, pelo fato de ele estar aposentado, sem atividade, fica muito mais difícil. Mas algo muito interessante é que Deus trabalha às vezes de forma que a gente não entende. O meu pai veio, corri com ele para o médico, porque o fato de eu ser pastora, eu e a minha casa servimos ao Senhor, né? Nós precisamos dos médicos, porque foi instituído por Deus, né? A sabedoria dos médicos, da ciência. Oramos? Sim, oramos, mas levamos ele para o médico. Fizemos uma bateria de exames. Baixa de vitamina B12, que provoca tristeza e depressão, praticamente sem nenhuma já no corpo. Várias baixas, né? Então levamos ele, fizemos o tratamento, tomamos logo aquela dose forte de remédio. Enfim, agora o tratamento na emoção. Pai, vamos assistir televisão. Filha, eu não quero, mas vamos assistir esse médico. Me faz companhia. E aí senta lá, assiste um pouquinho. Pai, vamos almoçar. Vamos sentar na mesa e almoçar. Não vai almoçar no quarto. Vamos lá para a mesa. Almoçar no quarto, não. Porque do quarto já deita, já fica ali mesmo. Traz o seu idoso para o seu convívio. Senta-se à mesa, participa do bate-papo da mesa ali com a gente. Toma café. Vamos tomar café, pai? Vamos, vai para a mesa, tomar café. Café da tarde. Eu faço muita questão disso, tá, gente? Família, eu acho que tem que sentar-se à mesa para comer junto. Pai, mãe, filho, quem tiver, traz. Isso é muito importante, porque a pessoa se sente importante na sua vida, mesmo já depois de uma certa idade. E tem pessoas que depois de uma certa idade acham que não faz mais importância para a família. Aí as pessoas vão conversar, deixa o idoso lá no canto sozinho, tipo assim, ele não precisa participar da nossa, porque ele vai entender o que a gente está conversando. Deixa ele junto com você, mesmo sem entender o que você está falando. Dentro daquele padrão de pouco sal, de pouco por causa da pressão, coisa e tal. Meu pai hoje é outro homem. Meu pai, glória a Deus. Aleluia. Assim,
pastorinho cá. Pode agradecer a ele. Aleluia. Glória a Deus. Aos 87 anos, eu falei para ele: você não vai morrer, porque Deus te deixou vivo, porque Ele tem um propósito na sua vida, porque os que confiam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, os velhos terão visões. Então assim, nós precisamos entender que nós precisamos buscar a ajuda do Senhor, mas o Senhor nos dá estratégias. Então eu falei para ele: eu vou comprar um dominó para a gente jogar, vou dar uma coça de dominó, e você é ruim, eu vou te ganhar todas. Ele já está interagindo, ele já está contando piada, ele já está rindo. Ontem ficou até 10 horas da noite assistindo filme com um genro lá na sala, eu já estava caindo de sono, e ele estava lá inteirinho, ele falou assim: ele está querendo me dar um banho. Então assim, toma seu banho sozinho, mostre para o seu idoso que ele é útil, porque realmente ele é útil, ele tem experiência para passar. Então, mostre para o seu idoso que ele é amado, que ele não acabou para ele não, ainda existe e está vivendo e está ali, Deus tem algo para nós. Tá? Nem sempre a pessoa sofreu também um baque e entrou em depressão. Essa diminuição da serotonina também pode causar depressão, que às vezes a pessoa está em depressão porque isso é palhaçada, isso é bobeira, está em depressão. Por que o médico, quando a gente leva a pessoa, ou nós mesmos vamos, ele passa logo uma série de exames de sangue para saber todas as taxas? Porque as taxas também estando baixas, de vários neurotransmissores, pode causar essa depressão, que aí a pessoa entra naquele estágio de morte. O termo depressão, na linguagem corrente, tem sido empregado para designar tanto um estado afetivo normal, a tristeza, quanto a sintomas, uma síndrome e uma ou várias doenças. No sentido desse sintoma, a depressão pode ser relacionada a diversos quadros clínicos, tais como transtorno de estresse pós-traumático, demência, esquizofrenia, alcoolismo, doenças clínicas, etc. Os sintomas gerais da depressão podem ser divididos em 4 categorias: comportamentos, sentimentos, pensamentos e físicos, humor triste ou ansioso, sentimento de desesperança ou pessimismo, irritabilidade, sentimento de culpa ou inutilidade, perda de interesse ou prazer pela vida, diminuição da energia ou fadiga, retardo psicomotor ou agitação psicomotora, sentir-se inquieto ou ter problemas para ficar sentado, diminuição da capacidade de pensar, de concentração ou de tomar decisões, insônia ou sonolência excessiva, alteração do apetite, perda ou ganho de peso, redução do interesse sexual, crise de choro, dores de cabeça e musculares, problemas digestivos e problemas no intestino. Olha como é vasto, tá? Esses sentimentos que vem causando depressão, vem causando tudo isso, essas coisas. Pensamento de morte ou suicídio, ou tentativa de suicídios. As ideias suicidas são bem frequentes. Estas ideias são motivadas por distorções cognitivas. Perdas sofridas são supervalorizadas. Às vezes a pessoa tem uma perda, supervaloriza aquela perda. Eu não devia perder, eu não podia ter perdido, isso podia ter acontecido comigo. E aí vai mantendo isso, mantendo até chegar ao estágio de depressão. E quando a pessoa acha que não tem como resolver aquela situação, acha que se matando vai resolver a situação. Foi como foi falado aqui. Não pense em tirar a vida, pense em tirar o problema, tirando a vida. Estado emocional penoso, visto como intermináveis. Se eu estou passando por essa situação, isso nunca termina, isso nunca acaba, eu vou acabar com isso. Estou passando por isso já há anos, eu não sei como resolver, eu vou acabar com isso. E chega ao ponto do suicídio. Se sentem culpados por diversas situações. Tem pessoas que se sentem culpadas por tudo, até por não conseguir resolver o problema do outro, entra em depressão. Ou a pessoa que se acha que tem que resolver o problema de todo mundo. Tem gente que acha que tem que resolver o problema de todo mundo. Tem que resolver o problema da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, do meu tio, do meu cunhado. E aí as outras pessoas começam a achar que você é tão forte que pode resolver o problema delas. E a gente acaba não dizendo não, empanhando para si todos os problemas dos outros. Chega uma hora que você não consegue resolver porque você não é Deus.
E aí você acaba se sentindo fracassado naquela situação e acaba pegando um sentimento que vai trazer para você uma depressão por não ter conseguido resolver aquela situação. E depois a gente volta, o pastor, o Bruno, fica à vontade para falar algo, tá bom? Então, com muita propriedade, né? A pastora Rosa colocou algumas situações assim que creio que trouxe um esclarecimento. Como falamos, é um assunto muito rico, né? Mas com certeza terá outros dias, né? Outras datas para nós estarmos aqui, com certeza. Eu quero passar aqui para o Bruno Ribeiro e com certeza dentro do que ele vai falar, que eu não sei o que ele preparou, mas em relação à educação, que eu, antes de passar para ele, eu quero pontuar. Quanto conselheira tutelar, que eu acompanhei muitos anos, 9 anos, né, as crianças, a educação, ela se faz, eu posso dizer que, em primeiro lugar até, a importância da educação na vida da criança e do adolescente, ela se faz de extrema importância para o seu desenvolvimento. E aí, dentro dessa questão com a família, se a família não acompanhar essa situação, pode sim gerar esses traumas, essas deficiências no desenvolvimento da criança e do adolescente. E aí, na minha visão, entra a educação colaborando 100% com esse crescimento. Amém? Bruno Ribeiro. Desculpa, tem alguém querendo fazer uma pergunta dentro do que a pastora já estava? Perdão, Bruno, só um minutinho. Por favor, a paz do Senhor. A paz, bom dia. Meu nome é Gabriela, eu queria saber se a depressão tem mais chances de vir da infância. Se tem, você pergunta, deixa eu entender a pergunta. Se tem a chance de vir mais ou menos? Sim. Como acontece? Seu nome? Gabriela. Como acontece? Em relação a vir mais ou menos, não tem essa característica. Ela vem. Mas na infância, por exemplo, na questão gestacional, eu acompanhei muitas crianças que tinham problemas de desenvolvimento mental, o mau desenvolvimento na escola, melhor, mau aproveitamento escolar. A criança vai estudar, tem a aula bonitinho, sai de casa, mas não consegue ter um aproveitamento. Aquela criança não consegue aprender a ler, não consegue aprender o que está sendo ensinado. Isso também pode trazer uma depressão, pode trazer uma sensação de insuficiência. Eu vou à escola, não consigo. Mas dentro, por exemplo, da gestação, dependendo do tipo de gestação, da qualidade de gestação que essa mulher tiver, muito desespero, problemas, confusões, agressão, tudo isso, muito choro, muito sofrimento, isso pode gerar naquele feto, pode gerar naquele bebê algo já no sistema nervoso central daquela criança. Pode, porque a medicina ela explica bem que cada mês, né, é formado o quê? É formado todo o corpinho da criança, é formado, né, até a questão neurosensorial. Então, se for no período que está sendo formado, que está sendo unido, né, a questão cerebral, né, de emoções, de vários sentidos, pode ser que aquela criança já nasça com uma predisposição a algum problema relacionado ao sistema nervoso dela, que vai desencadear algumas situações, não expressamente de depressão, mas na vida, entende? Na escolinha, aquela criança já vai ter alguns problemas na creche, é uma criança que não consegue interagir, é uma criança que não consegue ler, é uma criança que não consegue ter um bom humor, mas isso existe uma causa que pode até, Gabriela, que pode até, Gabriela, já ter sido plantada na gestação. Olha só que importante. Então eu acho que explica o que você me perguntou, o que você... Perguntar? Levantou o dedinho? Eu ia perguntar, no
Não, papai levou meu filho. Então, o que acontece? Passei por todo o processo médico, né? Deus abriu as portas para que eu passasse pelo processo médico. Mas como eu falei antes, foi muito bom a sua pergunta. Como eu falei antes, eu havia desde criança criado um bloqueio, né? E devido à criação, aos problemas familiares. E esse filho, Deus usou para abrir esse bloqueio que eu tinha. Às vezes Deus vai usar um pudim para resolver o problema do seu amargo. Às vezes Deus vai usar o jiló para resolver o problema da sua doçura. Porque tudo tem que ser equilibrado quando nós estamos na presença de Deus, né? Então, o que aconteceu? Ele passou pela cirurgia e não suportou porque a médica já tinha dado. É por isso que eu estou falando. A gente precisa, a gente não pode jamais negligenciar o diagnóstico médico, porque somos cristãos, entendeu? O diagnóstico médico é aquele, devido à situação gravíssima que o meu filho nasceu. E ele veio fazer cirurgia, foi um excelente hospital, excelentes médicos, excelentes profissionais, oração, monte, jejum, consagração, mas Deus tinha determinado, eu preciso quebrar a muralha que existe dentro dela, porque eu preciso usá-la para outras pessoas. Então, o que acontece? 2 meses após o meu filho ter sido operado, ele veio a falecer. Mas isso também foi algo que ele vinha passando e eu falei, Senhor, faça segundo a tua vontade, a gente precisa entender isso. Porque às vezes a gente fica prorrogando um sofrimento porque a gente quer ficar ali, não quer passar por aquele problema, mas esquece que o outro está sofrendo. Então nós temos que entender, procurar entender as coisas de Deus, e quando nós não entendemos, precisamos obedecer mesmo assim. Meu filho se foi, eu sofri, nós sofremos, mas eu comecei a entrar num estágio de depressão, porque eu falei, minha vida acabou, porque eu me dediquei totalmente a ele, a cuidar, a buscar, a fazer tudo, dar o remédio, tudo direitinho. Eu esperava um milagre, mas o milagre não aconteceu. E aí eu comecei a ficar deprimida, triste, sem vontade de fazer nada, sem vontade de me cuidar, sem vontade de fazer nada. Mas Papai do Céu, né, mesmo antes de eu conhecê-lo, antes de conhecer a sua palavra poderosa, que cura, que sara, que liberta, que ensina, que instrui, né? Eu tive uma filha na adolescência e na época que meu filho faleceu, a minha filha estava com 15 anos. Uma filha maravilhosa, maravilhosa. E aí eu estava ali naquela tristeza, entendeu? E minha filha veio, me abraçou e falou assim, mãe, não se preocupe você chorar não, porque eu estou na presença de Deus e eu não sou mais aquela muralha que eu era antes. Aleluia. E ela falou, mãe, eu sei que você perdeu meu irmãozinho, mas eu fiquei, não serve eu não. Naquele momento, a muralha se desfez. Naquele momento, Deus falou, olha aí, você tem uma filha para cuidar, alguém precisa de você. Então, quando você pensar que você tem que tirar a sua vida porque algo não aconteceu conforme você esperava, você tem que também pensar que existe alguém que precisa de você. Você é importante para alguém. Talvez você esteja falando, eu não sou mais importante para ninguém, eu não preciso mais de ninguém, a minha vida acabou, meu marido foi embora, eu me dediquei a vida toda ao meu marido. Eu sei que é triste, uma situação desanimadora. Você se dedica a alguém que você ama, tem filhos, constrói, e de repente aquela pessoa resolve ir. Não. O amor também libera. O amor liberta. Entendeu? Então, a gente sofre, passa aquele momento de sofrimento, mas existem motivos para você continuar. Existe motivo para você permanecer firme.
Existe motivo, ainda que cada um passe por uma situação. Eu perdi um filho, aí você pergunta assim, como você conseguiu sobreviver a isso? Eu não sei, foi Deus. Foi Deus que me fez sobreviver a isso, porque Ele tinha um projeto na minha vida, como está concluindo esse projeto, até o fim Ele vai concluir. Para vocês saberem quem é essa filha maravilhosa da Paris, que me acompanha para tudo e quanto é lugar. Na época ela tinha 15 aninhos, agora eu não vou dizer a idade porque, né? Não, né? Mas ela falou para mim, mãe, serve eu? Eu falei, fala, minha filha, que serve. Que eu tinha para dar a Ele, eu vou continuar dando a você e muito mais. E a partir daí, todo aquele processo que eu vi da infância em relação à minha criação, não estou falando mal do meu pai e minha mãe, meu pai nunca me deixou faltar o alimento. A vida foi difícil, mas eles não se davam muito bem. Mas eles sempre foram pais para mim. Eu os amo. Então, com a Luciana, fazer uma respiração, porque tem que ter fôlego, né, para passar, porque o que elas falaram aqui para todos nós, eu estava aqui escutando atentamente. A gente aprende todos os dias, né, gente? Em todos os momentos, né? Não só todos os dias, né? E assim, que aprendizado que eu tive aqui agora, né? Escutando elas. Né? A gente está tanto tempo juntos, né? Vários momentos, mas às vezes a gente não sabe alguns detalhes, né? Então, estava aqui escutando e impressionante como, né, comoveu tanto vocês, mas quanto também a mim. Né? E isso foi muito bom compartilhar desse momento de aprendizado. Eu queria aqui só mais uma vez agradecer ao pastor Marcos, ao pastor Eliezer por abrir esse espaço. Acho muito importante para nós estarmos falando sobre esse assunto. É um assunto muito delicado e tem várias formas de abordarmos, né, a questão, né, que não é simples mesmo. Inclusive, aqui neste local tem pessoas de diferentes idades. Inclusive, acho que a gente tem que saber em determinados momentos como abordar para cada faixa etária. É um tema que ele deva ser segregado a nível de formato de abordagem. Inclusive depois nós podemos fazer talvez para as crianças, né, para os idosos, para os jovens, talvez para a gente fazer abordagens que possam ser específicas para cada faixa etária. Acho isso muito importante para todos nós. Eu queria aqui agradecer a oportunidade de estar aqui, porque a minha origem religiosa não é na igreja evangélica. Eu fiquei por 2 anos no seminário São José, aos meus 15, 16 anos, eu quase fui padre, mas Deus falou para mim assim no meu coração, não, você não vai ser padre não, tua vocação é o matrimônio. Então estou 11 anos casado, né? Então, só para a gente também rir um pouco, né? 11 anos casado, bem, graças a Deus, e de certa forma Deus foi tocando no meu coração a nível das vocações. Sou advogado por formação, né? Essa é a minha formação, né, principal, foi o que eu estudei, foi o que eu, né, de fato me tornei como profissional, mas eu hoje estou no governo municipal, exercendo atividade como presidente da Fundação Municipal de Educação de Niterói. Mas eu venho aqui hoje, aí eu volto a falar, eu venho aqui hoje como Bruno, né, e agradeço a oportunidade de poder mais uma vez, né, não só palestrar, isso aqui é um bate-papo, eu acho, né, entendo como um grande bate-papo, em que a gente vai trocando informações e também formações. Essa questão do suicídio, gente, aí a questão da prevenção, a Rose e a Luciana abordaram muito bem, mas eu queria avançar em alguns aspectos. Quais são os aspectos que eu entendo que são importantes para nós? Que linda essa princesa ali, ó. Estava aqui na bateria, eu me encanto com as crianças, gente, a todo momento. É a coisa mais bela, né, do ser humano, é a faixa, né, etária da criança, né? Mas o que mais a gente tem que pensar na questão da prevenção, gente, é o que nós somos, né? Eu estava aqui pensando e refletindo, quando eu vim para cá, a primeira coisa, como ser humano, o que nós pensamos que nós mesmos somos, na nossa essência? O que o pastor Marcos entende por ele, por vida? Acho que é uma necessidade da gente responder isso, porque o que mais causa a questão do suicídio, é claro que a depressão é um fator, mas o que mais causa é a frustração. Porque o que gera a depressão é o momento de se ficar frustrado